Mandar um abraço todo especial e uma boa tarde a todos os bairros periféricos aqui da cidade de Codó. Mandar um abraço todo especial a todos os nossos amigos, né? Os nossos ouvintes da sede da Zona Rural. Meu cordial muito boa tarde a todos os profissionais da área de saúde. Você que faz parte da segurança pública, muito obrigado. Você comerciante do Mercado Central, muito boa tarde. E você, fretista, que nesse exato momento está ali abastecendo os veículos, né, trabalhando honestamente, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você, mototaxista, que está também trabalhando, né, levando os nossos passageiros para ganhar ali o pãozinho de cada dia, honestamente, nosso muito boa tarde. O programa Direto ao Ponto conta com a sua audiência a partir de agora. Meus amigos e população de Codó, meu cordial mais uma vez, boa tarde. Ao chegar aqui no programa que nós apresentamos aqui de segunda a sexta-feira, neste horário, a gente foi até surpreendido, né? Com alguns amigos que nos procuraram para informar de um absurdo, meus amigos, que foi cometido hoje pela manhã em uma determinada emissora de rádio da cidade de Codó, aonde o vereador da cidade, o Galileia, ele usou aquele veículo de comunicação para simplesmente falar coisas absurdas, falar mal do prefeito, o doutor José Francisco, aonde foi falada tanta besteira por parte do vereador Galileia, como sempre falando besteira, e lá foi muita zoeira praticada pelo vereador Galileia. Muita fofoca praticada pelo vereador Galileia. Muita mentira praticada pelo vereador Galileia. Vereador este, meus amigos, que durante 3 anos e poucos meses, né? 6, 7 meses, 10 meses, porque já foi agora, depois da eleição, que ele achou de abandonar o prefeito Zé Francisco, se corrompendo financeiramente, conforme disse o blog do Marco Silva, que ele tinha se vendido por um valor de 100 mil reais para votar a favor da solicitação de afastamento do prefeito Zé Francisco. Não foi eu que disse, foi o blog do Marco Silva que postou essa matéria e nós divulgamos aqui. E aí ele entendeu de fazer isso, de trair o prefeito Zé Francisco. Foi um grande traidor, o seu Galileia. E aí simplesmente ele acha de usar um veículo de comunicação que até então ele criticava os programas daquela emissora, criticava aquele comunicador daquela emissora, e agora ele tira proveito desta emissora para criticar a gestão municipal, o prefeito Zé Francisco. O senhor Galileia encheu a barriga durante 3 anos e 7 meses. O senhor Galileia encheu a barriga. Encheu a barriga da sua família. Porque trabalha no governo municipal. O que aconteceu com o vereador Galileia?
para mim não me interessa. Mas a trairagem foi um absurdo cometida pelo vereador Galileia. Vereador Galileia que, sem nenhuma credibilidade, sem moral para falar do prefeito Zé Francisco, porque no momento em que se vende para um outro grupo político, não tem nenhuma moral para usar um veículo de comunicação para falar mal de um gestor. E quando eu falo que ele se vendeu, é porque o Marco Silva, blogueiro, foi quem postou no seu blog. Foi o blogueiro Marco Silva que postou no blog dele que o vereador Galileia tinha se vendido. Então, vereador, o senhor não tem nenhuma moral na cidade. O senhor, durante esses 3 anos e 10 meses, foi um vereador fraco. Fraco, sem atitude. Que não contribuiu com o município de Codó em nada, a não ser se beneficiar da gestão do prefeito Zé Francisco. O senhor tinha para mais de 250 empregos. Isso aí era você mesmo que falava. Era você mesmo que falava que você tinha mais de 250 empregos. Que você era um dos vereadores da base do governo que tinha para mais de 250 empregos. Você era que dizia. E ainda tinha os benefícios do governo. Então o senhor não tem moral para falar do prefeito Zé Francisco, não. De ninguém. O senhor não tem credibilidade. Você é uma vergonha como político para a cidade de Codó. Você foi uma vergonha. E nunca mais você vai ganhar, sequer para ser juiz de briga de galo. Você nunca mais volta. Porque o povo não acredita mais em você. Da forma como você se comportou, você nunca mais volta para aquela casa. Você pode ter certeza disso. Você não consegue mais enganar ninguém. Você não consegue mais enganar o eleitorado codoense. Você pode ter certeza disso. O seu comportamento no Poder Legislativo foi terrível. Foi terrível. Aí você acha de usar um veículo de comunicação que o senhor criticava todo dia para criticar o prefeito Zé Francisco. Um absurdo que você fez. Um absurdo. Agora você poderia ter ido para o veículo de comunicação que você usou hoje para você dizer que você até hoje nunca pagou os árbitros de futebol de Codó, que trabalhou na competição da Copa Rural que você estava à frente. Você poderia ter dito que você deve até hoje e nunca pagou. Por que você não disse? Por que você não disse? Por que você não paga os árbitros de futebol de Codó que trabalhou na competição que você foi o organizador? E não venha dizer aqui, que o prefeito não passou os recursos para que você pudesse pagar todas as despesas dessa competição que era a Copa Rural. O prefeito Zé Francisco passou o dinheiro para você pagar todo mundo, e você não pagou os árbitros. Você colocou o dinheiro aonde? Por que você não pagou os árbitros? Prefeito Zé Francisco lhe passou o dinheiro da Copa Rural e você não pagou os árbitros. Era isso que você tinha dito lá no programa do veículo de comunicação que você usou hoje pela manhã. Você teria que ter dito, mas você não disse. Você não disse por quê? Você poderia ter dito. Você poderia ter dito que você foi o pior vereador, um dos piores vereadores daquela casa. Você poderia ter dito. E você não falou. E os árbitros que você deve vai vir aqui no programa
da Guarapari. Os árbitros vão vir aqui na Guarapari FM, que você deve. E nós vamos fazer uma matéria e vamos jogar a nível estadual, no ar. Porque quando não se presta, tem que ser feito dessa forma. Porque você não respeita ninguém. Você comeu 3 anos e 10 meses. Saiu papudo, gordo. Ainda sai falando mal do governo do prefeito Zé Francisco. Um absurdo o que você cometeu. E vereadores, políticos que têm um comportamento que você teve, que você tem, não merece o respeito da população de Codó. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Os árbitros todos os dias me procuram. Todos os dias me procuram. Hoje mesmo foi um dia que eu fui procurado por eles. Porque não recebeu o dinheiro da sua mão. E você tem que pagar. Porque você deve. Quem deve os árbitros é você. É você que deve os árbitros que apitaram os jogos da Copa Rural. Que o prefeito Zé Francisco passou os recursos para você pagar todas as despesas. E você não pagou os árbitros. Os árbitros vão vir aqui no programa. E nós vamos conversar com eles. Sim. Sim. O que você simplesmente está fazendo. Quem trabalha, quem trabalhou tem o direito de receber. Então pague os árbitros, viu, vereador Galileu? Pague os árbitros. Não fique devendo os árbitros. Porque a melhor coisa que você vai fazer é você pagar aqueles que trabalharam para você. Tá? Os árbitros vão vir aqui na emissora. Nós vamos conversar com eles. Tá? Porque você vai ter que pagar os árbitros que você trabalhou. Você se comportou irresponsavelmente, rapaz. Você se comportar de uma forma para falar mal de onde você todos os dias enchia a sua barriga. Todos os dias. É no café, no almoço, na janta. Você encheu sua barriga. E hoje você simplesmente se acha num direito de falar mal da pessoa que deu a mão, que esticou a mão na hora que você mais precisou. Um absurdo. Mas é aquele velho ditado. É aquele velho ditado. Comeu, comeu, comeu. Depois jogou fora tudo que engoliu. Como é que pode? Só no Codó, só com o vereador Galileu. Infelizmente. O prefeito Zé Francisco, ele concedeu uma entrevista agora, semana passada. Ele mesmo fala que você foi um dos maiores traidores, um grande traidor. Roda aí, operadora, por gentileza. Rode aí, por gentileza, o áudio, a matéria do prefeito Zé Francisco. Vamos ouvir. Primeiro é trazer o caos, trazer o tumulto, tá? Para dizer que vai receber uma cidade, terra arrasada, coisa nenhuma. Galileu. E eu vou mostrar esse vídeo de dezembro. Todos os dias eu vou mostrar como eu vou deixar cada órgão. E vocês vão saber como eu vou deixar Codó. E vou com as fotos como eu recebi Codó. Vocês vão ver como eu estou entregando, vou entregar, e como eu recebi, para vocês compararem os dois momentos. Então eles querem levar o caos. Eu vejo o presidente da Câmara, o vice-presidente da Câmara querendo trazer o tumulto, né? Então você vê que Codó não merece isso. Codó merece mais respeito. O Codóense merece mais, o Codóense merece mais ser bem informado.
Agora eu vejo um vice-presidente da Câmara enlouquecido, parece estar numa crise de abstinência, falando coisa com coisa, agredindo todo mundo. Então você não é por aí. Então você vê que não tem como nenhum motivo para afastar um prefeito de Codó. Então eles sabem que não pode me afastar, eles sabem disso, mas cria esse tumulto, essa situação, porque o que eles querem na realidade, queriam mesmo, era pegar o recurso de Codó agora no mês de dezembro e não pagar ninguém, sumir com o recurso. Eles querem isso, não pagar 13º dos funcionários, não pagar os salários, não pagar os fornecedores, eles queriam ficar com esse recurso. Dizem que quem queria ficar no meu lugar ofereceu 500 mil reais para quem estava presidindo aí. Então vejo assim com muita tristeza. Alguns colegas que estavam compartilhando com a gente e de última hora recebem dinheiro para mudar. É o caso do vereador Galileia, né, com uma tristeza grande. Esteve comigo durante 4 anos e de última hora muda de casaca, muda de lado. Isso é muito vergonhoso, é muito triste. Mas Deus está te olhando e está te vendo, com certeza, meu irmão. Então que a gente entrega a Deus e a todos vocês que... Tá aí, meus amigos, tá aí. Essa fala aí é do prefeito Zé Francisco. Ele foi bem claro e objetivo. Você se vendeu, tá? Fala do prefeito Zé Francisco. Então você não tem nenhuma moral para falar de ninguém, usar um veículo de comunicação que você criticava todos os dias. Todos os dias. É vergonhoso o seu comportamento. É muito vergonhoso. Mas é como o prefeito Zé Francisco falou. Deus tomará de conta de você. Você tem uma prestação de conta para pagar muito grande. Você tem uma prestação de conta para pagar muito grande. E você vai chamar. E você vai ser chamado. E você vai ser chamado. Infelizmente, a cidade de Codó, a população de Codó, não merece ter um representante como você. A grande verdade é essa. São 12 horas e 59 minutos em Codó. Meus amigos, o deputado estadual codoense Francisco Najib repetiu com o Brandão a mesma trairagem que fez com o Everton Rocha em 2022. Sempre a trairagem no meio, né? O deputado estadual Francisco Najib Buzar de Oliveira, eleito em 2022, voltou a ser alvo de críticas severas por parte de aliados políticos no Maranhão. Najib, que já havia sido chamado de traíra e outras ocasiões, ganhou novamente o apelido após ser apontado como um dos articuladores de uma tentativa de destituir da presidência da Assembleia Legislativa a deputada Iracema Vale, aliada próxima do governador Carlos Brandão. A situação gerou grande repercussão nos bastidores da política maranhense. No episódio mais recente, o deputado Roberto Costa chegou a confrontar Francisco Najib no gabinete da presidência da Assembleia. Em um momento tenso, que incluiu trocas de ofensas e ameaças físicas, esse não é o primeiro caso em que Najib é acusado de traição política. No início de 2022, ele abandonou a pré-campanha de Everton Rocha ao governo do estado para apoiar Carlos Brandão, atual governador. Na época, aliado de Everton, expressaram indignação com a postura do deputado. Zé Maranhão, assessor do senador Everton Rocha, manifestou sua insatisfação na sua publicação nas suas redes sociais. Outro crítico foi o empresário Caíno Cavalcante do grupo Global,
que também usou suas redes sociais. Com a sequência de episódios envolvendo atitudes controversas, Najib tem consolidado a reputação de grande traíra da política maranhense. Um apelido reforça um alerta entre os aliados e adversário, a desconfiança sobre a lealdade do deputado. O histórico sugere que a relação com Francisco Najib pode se tornar um risco político para quem decidir confiar nele. Um absurdo. Um absurdo, meus amigos. Um absurdo. Um absurdo o que esse rapaz faz como representante do povo maranhense, em especial o povo codoense. O doutor Iglesias acusa Francisco Najib de se beneficiar de incentivos fiscais enquanto critica o ICMS. Ouvinte. Monteiro. Tem um ouvinte na linha? Então vamos ao telefone de novo. Você, boa tarde. Boa tarde. Oi, Monteirinho. Diga, meu irmão. Essa história eu vi hoje pelas 7 horas da manhã de hoje, um programa de uma rádio, e todo mundo sabe que esse povo não tem moral para falar de que tem passado de poder. Porque isso começou em 2021 e esse povo nunca tinha moral desde a primeira vez que o nunca houve chegar em nada que aconteceu na família. Então, acabar de completar, aí ficando aí, traidores políticos na cidade de Roma, todo mundo está falando agora quem são esses políticos que estão representando. Eu nunca vi ninguém representar ou eleitor na cidade de Vitória. Enquanto eles receberam bem, era passar a bem. Hoje eles estão falando aí, quem verdadeiro eleitor? Qual o político que eles estão? Para sair da gente. Ou mesmo o vereador da Bahia, eles estão nada com ele. Não nada com ele. Apresentação. Eu não vi. Mas eu vi que eu não pensei. Mas a maneira que entrou, que agiu, o vereador Galileia, o presidente da Câmara, chamado Tom Luiz, quando ele tem que tocar, pelo menos 4 candidatos a Nicoló, abraçado com o governador Filho, que já está todo mundo, que era o melhor presidente que está de Câmara aqui. E, recentemente, o governador Filho já deixou de ser campo, agora na mão dele, agora não está. Agora não é mais campo. Vamos fazer isso aí. Daqui a 2 anos, vai chegar e todo mundo está de novo. O povo tem que aprender a votar, viu, Monteiro? O povo tem que aprender a votar, viu? O povo tem que aprender a votar, gente. Se o eleitor não aprender a votar, toda mazela que apareceu politicamente agora mesmo, que já apareceu politicamente não aparecendo, o verdadeiro culpado chama-se o eleitor. O eleitor é o verdadeiro culpado. Porque simplesmente por dinheiro, tem que votar por dinheiro, qualquer coisa, aí então está na hora o que acontece. O caso Fernando, aquele lugar que ele recebe a casa, pensa que hoje, como hoje, amanhã não tem mais, e aí a legislação de credibilidade, olha que fica na mão. É verdade. Fica na mão. Então, eu acho que o presidente da Câmara e o vereador Galileia, eles foram simplesmente eles foram o verdadeiro pesquisador dos casos que eles estão. Então, isso aí é que o eleitor deve ter guardado na sua memória. Porque
A política vem também, só pensei política. E esse pessoal, você não pode ter credibilidade nesse povo. Não pode. Porque como é que você é político hoje, você ligar uma pessoa hoje? Hoje ele é coisa nacional, porque na manhã é pressa, porque eu sou seguinte de dinheiro, até a coisa do mundo é para ficar uma pessoa não tem credibilidade. Você perdeu essa credibilidade, porque até a coisa do mundo tem uma coisa chamada dignidade pessoal. Não sou uma dignidade, você não tem valor. Você que não tem palavra, você que não tem credibilidade, você tem que aprender que você tem que saber. Você está cheio de qualquer cargo político, né, que você conquista tudo. Você chega de ponto de modo lá. É verdade, Monteiro. O político dele bate na porta do eleitor, ele nunca diz o que é de errado que ele vai fazer. Ele só diz que ele vai defender o eleitor. E uma ideia, eu sou seu gateador, vou brigar por você, se você quer dizer, vou brigar por você. Quando eu A ligação do Montaninho caiu, justamente. O sinal dessas operadoras está péssimo, né? Pois é, meus amigos, então como nós falávamos aqui, né? O verdadeiro traíra da política maranhense, o senhor Francisco Najib, né? Tá aqui a matéria do doutor Iglesias, acusa Francisco Najib de se beneficiar de incentivo fiscal enquanto critica o ICMS. Najib votou contra o imposto, beneficiando assim a sua empresa, da sua família. Quem falou isso foi o deputado estadual Iglesias. Vamos ouvir aí o deputado doutor Iglesias, deputado estadual, ele fala desse assunto. Vamos lá. A alíquota, e às vezes precisa majorar, porque as empresas aqui estratégicas, como esse grupo FC Oliveira, ele tem incentivo fiscal. Aí é muito bonito. Eu sou defensorzão da população. Não aumenta aqui nada, porque... Mas o meu benefício eu não tenho coragem de abrir dele um centavo. Então por isso que eu trago aqui para as pessoas refletirem. Porque não dá. A população não aceita hipocrisia dos seus agentes públicos, dos seus políticos, dos seus agentes políticos, das pessoas. 2 CNPJs. Desmentindo devidamente o que foi falado aqui. O segundo ponto desmentido. Falou-se em perseguição política. Eu subi aqui para falar do benefício de 2% do centro de distribuição do Mateus. Então, assim, também não prospera o argumento de Vossas Excelências flavistas, dinistas aqui, Flávio dinistas, que vinha atacar quem quer que seja. Não tem intenção de atacar a família de ninguém. Eu quero que a família... Vossa Excelência prospere mais ainda, que distribua mais renda em Codó, no Maranhão todo. Agora eu venho cobrar coerência. Coerência. Porque justamente o que eu trouxe à baila aqui na tribuna foi a questão dos incentivos, que se tem alguém pagando imposto de menos, é óbvio que para compensar a arrecadação, alguém vai ter que pagar um pouco de imposto a mais. Eu lembro do governo Dilma, que degringolou por uma crise. Eu faço alerta aqui ao governo Brandão. Reveja a política de incentivos fiscais dessas grandes empresas, porque elas foram geradoras ao final de uma crise que culminou com o impeachment de uma presidente por pedalada fiscal. Aí foi a fala do deputado doutor Iglesias, né? Ali na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, né? A empresa FC Oliveira, como bem colocou o doutor Iglesias, paga o seu imposto com um saláriozinho, ó, do tamanho do saláriozinho do professor Raimundo. O professor Raimundo disse que o salário dele é bem pequenininho. O saláriozinho do povo brasileiro é bem pequenininho, não foi? O professor Raimundo. Assim tá, né? Segundo o deputado estadual, doutor Iglesias, disse que o imposto que o Grupo FC Oliveira paga é bem pequenininho, ainda paga anualmente, enquanto que todos nós, pequenos, pagamos os nossos impostos mensalmente. Por que isso? Tem 2 pesos, 2 medidas? No Maranhão? Que estado é esse? Com tanta hipocrisia, como bem colocou o doutor Iglesias, deputado estadual? Aí me vem o deputado Francisco Najib, né? Vota contra o ICMS, beneficiando assim a empresa da sua família.
Ridículo, meu irmão, ridículo. Ridículo. E quem colocou ele na Assembleia? Quem colocou ele na Assembleia? Mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. Né? Apoiada aí pelo ex-prefeito Miné Figueiredo, Zito Rolim. E hoje Francisco Najib é uma vergonha para o estado do Maranhão. É uma vergonha para Codó o seu comportamento como político. A grande verdade é essa. Não podemos fugir da realidade. O povo tem que estar informado do que está acontecendo. E o nosso papel como comunicador é esse. O nosso papel como comunicador é esse. Informar o nosso povo. Jamais nós iremos se fugir, se furtar da informação. Aquela informação verdadeira que a população quer saber. Meus amigos, mas também a deputada estadual Ana do Gás, ela chora na plenária, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, no seu discurso. Ela disse que nunca se vendeu, jamais irá se vender, porque o dever dela é defender o povo do seu estado. Mas não foi por causa de propostas, porque propostas ela recebeu e jamais ela iria aceitar. Então, vamos ouvir aí a própria fala da deputada estadual do Maranhão, Ana do Gás. Política no estado do Maranhão de forma diferente, mas com dignidade. Não me vendo, não me prostituo, respeito o povo do Maranhão. O meu padrinho político se chama Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso. O meu município, onde eu nasci politicamente, Santo Antônio dos Lopes, onde me adotou, a minha família, a minha garra, a minha coragem de enfrentar calada perseguições também, presidente. Porque eu tenho enfrentado muitas perseguições. Diga-se de passagem que o meu histórico político se deve ao meu marido também, que foi prefeito, que vive diariamente perseguições. No feriado já estou recebendo intimação, acho que meu colega Cascaria também já está mexendo nas tuas coisas, e outros colegas aqui que têm ligações com prefeitos, ex-prefeitos, vão passar por tudo isso. Na terça-feira aqui, a sessão encerrou cedo, ouvi alguns desabafos do que vai se tornar esta casa, e se faz necessário não silenciar mais. E eu não vou ficar calada. Quero aqui direito a resposta a alguns blogs que foram aí intimados a divulgar minhas contas pessoais, que me orgulho de dever e de trabalhar para pagar. Em respeito ao seu Leandro Maciel, que é um senhor empresário, sogro da irmã do deputado Avelino, que veio aqui expor um débito meu, que de cunho do tratar desse débito ele sabe do que se deve. Já votou em mim em 2018, fui votada lá na cidade dele, agradeço, fico feliz hoje das alianças familiares estarem mais próximas, mas trago para cá, porque eu acho que isso tudo se deve depois do resultado inesperado da votação secreta daquela eleição da última quarta-feira aqui. E isso não se faz, mas aqui vai se lavar tudo. Essa casa, infelizmente, vai se transformar nisso. Desfocando daí um pouquinho. Mas eu fico feliz hoje já de estarem se falando, entristecida. Devo, não nego, trabalho e pago quando puder, que eu sei que todo mundo saiu de campanha aqui devendo, deputado Arnaldo. Jerônimo Filho. Tá aí, meus amigos, aí é a deputada estadual Ana do Gás, no seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A deputada chorou naquela casa, né? Aonde existe deputado que fica, né? Que fica criticando os demais colegas daquela casa, né? Deputados estes sem credibilidade nenhuma, ali naquela casa, criticando os demais companheiros. São os verdadeiros traidores
da política maranhense. Traidores estes que traíram o governador Brandão, traíram a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E agora querem, porque querem, dizer que são bonitos, que são fofos, que estão ajudando o povo. Na verdade, meus amigos, são os verdadeiros traidores. O Francisco Najib, deputado estadual de Codó, é um dos maiores traidores da política do Estado do Maranhão. Um político zero à esquerda, que nada fez pelo Maranhão, que nada fez por Codó. Eu quero que me aponte aqui em Codó, me aponte alguma emenda do deputado Francisco Najib para o prefeito Zé Francisco em Codó. Diga, porque se tiver, eu sou muito homem para dizer aqui, divulgar e dizer, o deputado Francisco Najib mandou uma emenda para isso, para o prefeito de Codó. Eu falo aqui no programa, eu falo, mas ele não mandou, porque o que ele sabe mesmo fazer é prejudicar o prefeito Zé Francisco, como vem prejudicando hoje com a sua turma, para tentar afastar o prefeito Zé Francisco do governo municipal. Para botar quem? O vice-prefeito Camilo Figueiredo? Para demitir o funcionalismo público municipal? O povo jamais irá aceitar um comportamento de político dessa forma. Nós não vamos aceitar que político que tem esse pensamento pobre. O povo está cansado. O povo está cansado. O povo está cansado. O povo tem que dar um basta. O povo tem que dar um basta. O povo, acima de tudo, tem que aprender a votar. Porque o voto mal dado, é um prejuízo total para um estado e principalmente para um município. A grande verdade é essa. Muito cuidado. Não sabemos como é que o povo vai passar a partir de 1º de janeiro de 2025. Eu só espero que o atual prefeito, aliás, o prefeito eleito na última eleição, ele não possa vir prejudicar o povo de Codó. Não venha tomar as motocicletas do povo de Codó. Que não venha cobrar os impostos dos comerciantes do Mercado Central. Que não venha cobrar impostos dos bares, proprietários de bares do município de Codó, como era feito na gestão do filho dele, do Francisco Najib. Francisco Najib acabou com o esporte de Codó. Ele, com seu Zito Rolim, acabou com o futebol de Codó. Se hoje nós temos um time representando a cidade de Codó na Série B do Campeonato Maranhense, que a partir de janeiro vai nos representar a nível estadual na Série A, graças ao nobre desportista codoense, Dr. Pedro Neres, com o nosso prefeito, Dr. Zé Francisco, que tem procurado incentivar, motivar, contribuído muito com o desporto desse município, tanto da sede como do interior. Então, meus amigos, a gente fica contrariado, a gente fica triste quando a gente vê político que tem esse pensamento, que tem esse comportamento dos verdadeiros traidores da política do Estado do Maranhão. E quando se refere ao município de Codó, nós sabemos quem são os verdadeiros traíras que encheram a barriga durante 3 anos e 10 meses à frente do município de Codó, secretário. O vereador Galileia é um exemplo de traidor. Traiu o prefeito Zé Francisco, mas saiu com a barriga cheia, porque o prefeito Zé Francisco contribuiu, ajudou, não só com ele, mas com a sua família. E aí hoje, ele não achou o que fazer, foi para a rádio, para a comunicação, para o veículo de comunicação, no qual ele criticava todo dia, foi falar mal do prefeito Zé Francisco, foi falar mal do governo do prefeito Zé Francisco. É um absurdo, rapaz. É um absurdo. Um vereador fraco como o vereador Galileia
que não fez nada, não ajudou Codó em nada. E usar um veículo de comunicação para falar mal do prefeito Zé Francisco. E eu vou trazer os hábitos de futebol aqui, que o vereador Galileu não pagou. O prefeito Zé Francisco pagou toda a despesa da competição, que foi a Copa Rural, para o seu Galileu. E ele não pagou os árbitros. Se os árbitros não recebeu, o culpado não foi o prefeito Zé Francisco, foi o vereador Galileu. Por que ele não falou isso lá na sua entrevista, lá no veículo de comunicação, que ele criticava tanto? Ele poderia ter dito: olha, o prefeito Zé Francisco me deu dinheiro da despesa da Copa Rural, mas eu não paguei os árbitros. Eu fiquei com o dinheiro. Ele poderia ter dito isso, que teria sido muito mais bonito do que você ter um comportamento ridículo como você teve, vereador Galileu. Você é o maior escândalo da política codoense. Você é um mau político. Você foi um mau vereador durante 3 anos e 10 meses da Câmara de Vereadores do município de Codó. A grande verdade é essa. A verdade ela é dura, mas ela tem que ser dita. E nós não vamos se furtar de dizer a verdade aqui nesse programa, não. Tá? Nós não temos nada a ver com a vida particular de ninguém. De ninguém. E jamais eu vou entrar em vida pessoal de ninguém. Tá? Agora, o mau comportamento do político como você pode ter certeza que o povo de Codó e da região vai saber, porque nós vamos informar. Nós vamos informar. Tá? Como tem aqui, é impressionante, deputados pressionam Brandão a excluir Francisco Nagibe do governo. O governador Brandão não pode deixar um traidor no seu grupo. Tem que expulsar. Tem que expulsar. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, enfrenta pressão dentro da sua base política, enquanto tenta aproveitar um breve período de férias. Segundo as informações do blog do Luiz Pablo, a polêmica teve início após a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, onde o comportamento do deputado estadual Francisco Nagibe, do PSB, gerou desconfiança e insatisfação. De acordo com o blog, 3 deputados estaduais afirmaram ter solicitado ao governador que exclua o Nagibe da base governista na Assembleia. O motivo seria a suposta traição do parlamentar que teria votado no oposicionista Otelino Neto para a presidência da Casa Legislativa. A situação se agravou após a votação no primeiro turno, quando Nagibe, em um banheiro, veja só, rapaz, em um banheiro onde estava outros parlamentares, teria dito: cadê o governo? Empatou. A frase foi interpretada como uma comemoração do empate e aumentou a tensão entre os aliados do governo. Deputados relataram o episódio. Os deputados relataram o episódio ao colega Roberto Costa, que confrontou Nagibe e questionou a sua lealdade. Nagibe negou as acusações, afirmando que votou na atual presidente Nadinha da Assembleia Iracema Vale. No entanto, conforme o blog do Luiz Pablo, sua explicação não convenceram a maioria dos colegas. Agora, ao retornar de sua viagem, Carlos Brandão terá de decidir se mantém Francisco Nagibe na base ou se cede à pressão para afastá-lo, evitando possíveis danos à sua articulação política. O governador Brandão não pode aceitar de jeito nenhum, nenhum governador, nenhum prefeito, tá? Nenhum presidente da república pode aceitar traidores nos seus grupos. Não pode. Não pode. Não pode. Não deve. Traidor não pode estar perto de ninguém. Traidor já sabe o que ele é capaz de fazer. Ele ouve e vai levar. Ele ouve e vai falar nas praças. Ele ouve e vai falar para aliados. São os traíras, são os traidores da política brasileira.
é assim que eles fazem, é assim que eles agem. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Então, meus amigos, vamos aguardar, né, o comportamento político do governador Brandão, né, para ver como ele vai se comportar referente ao comportamento do deputado codóense Francisco Najib, que representa mal, não somente Codó, mas o Maranhão. Francisco Najib de Codó. São 13 horas e 27 minutos em Codó. Abraçar aqui o nosso amigo Marcos Vinícius, o nosso amigo Cleito do Arrocha. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. E também o Wesley Santos, advogado, meu amigo particular, doutor Wesley. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Também abraçar aqui o nosso amigo desportista, doutor Pedro Neres. Também acompanha o nosso trabalho lá na sua residência. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, né? Um abraço a toda a família Neres, doutor Zé Francisco, com a primeira-dama, dona Irene Neres, né? Doutor Pedro Neres, a nossa amiga Nicole Neres, que é a esposa do doutor Pedro Neres, a família no geral. Muito obrigado pelo carinho da sintonia de cada um dos senhores. Guarapari FM 106.7, a rádio mais top de Codó, com o programa direto ao ponto no ar, desde as 12h20, e vamos ficar juntinho com você até as 14h, com muitas informações no seu rádio. Meus amigos, a Polícia Federal inicia 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Vamos a São Luís do Maranhão com a repórter Adriana Nogueira. Isso aqui? Tem que avisar do ano. Jerônimo Filho. A Polícia Federal encerrou a investigação que concluiu sobre a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manter o então presidente da República no poder. O relatório já foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e nele consta o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais ao longo de 2 anos. As investigações mostram ainda que os investigados se organizavam com a divisão de tarefas e também foi constatada a existência dos seguintes grupos: Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, Núcleo Jurídico, Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, Núcleo de Inteligência Paralela, Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas. Com a entrega do relatório ao STF, a Polícia Federal encerra as investigações. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira. Jerônimo Filho. Tá aí, né, meus amigos, a Polícia Federal, né, iniciando aí 37 pessoas, né, por tentativa de golpe de Estado, né. Não sei até que ponto isso pode ser verídico, né. Nós sabemos que muitos políticos que se comportam não muito bem, né, são capazes de fazer tudo, né. Eu não quero acreditar que as pessoas, algumas autoridades possam planejar uma situação dessa, né, uma tentativa de tirar a vida de um chefe de um Estado, né, de um país, né, um ministro de um Supremo Tribunal, de um vice-presidente da República. Eu não quero acreditar, mas são investigações que apontaram, né, que nós temos que aguardar, né, a finalização para que a gente realmente tenha conhecimento concreto, né, da verdadeira situação
desse comportamento aqui. A investigação da Polícia Federal. O plano para matar o presidente previu o gabinete de crise e aponta a Polícia Federal, né? A repórter Daniela Longuinho, de Brasília, ela traz essas informações pra gente. Jerônimo, tinha que ter me avisado isso bem antes. Sabia na tua frente a matéria? Não, mas eu tenho, porque é muita matéria e eu tenho que procurar. Sabia aqui, ó. Ó. 21 de novembro, pode encontrar, mas Aí eu tô no dia 22. Eu tô no dia 22. 21. 2 minutos e 16. 3 minutos e... 2 minutos e 16. Daniela Longuinho, a repórter. Volta aí, porque eu não tô achando não. Meus amigos, o comércio do Maranhão terá segurança reforçada, tá? Terá segurança reforçada no Maranhão no fim do ano. A repórter Carlos Roger, ele traz essas informações pra gente. Do dia 21 ou do dia 22? Dia 21 ou dia 22? 21. É a quinta reportagem. 1h54. Tá. Já achei. 1, 2, 3. MEC elege diretoria para próximos 2 anos. Não. O comércio terá segurança reforçada para o fim de ano. 1 minuto e 54. Achei. Jerônimo Filho. Esse período agora, com a proximidade das Quando festas for de para final pegar de essas ano, a matérias que são movimentação livres, a nos gente tem que principais pontos programar isso comerciais antes do da programa região começar. metropolitana Sabia aí, ó, da lá, capital ó, paraense tem de na crescer. 21 de novembro. Jerônimo, nem Para cabia evitar que aí. ocorrências Jerônimo, venham a são ser muitas registradas, matérias. pequenos Daqui que a furtos, gente realmente assaltos, roubos, procura. o que é comum Quando em tem que todo o falar assim, território olha, eu nacional vou e botar do essa Brasil matéria durante esse isso, período. isso, A isso, Secretaria de isso. Segurança Mas, meu amor, Pública, o Comando Geral da reportagem Polícia tá toda na Militar do tua Estado do frente, Maranhão ó. se uniram para Bota derrotar pra mim mais uma aqui, ó. vez a Operação O que tá pra mim tá Comércio pra ti, Seguro. bem, Coronel É porque Guilmar, eu comandante tenho do que ficar policiamento procurando, aí tem que metropolitano, ficar já está aqui com a falando, gente, tinha que me Coronel, avisar lá, eu vou tudo soltar essa pronto. reportagem aqui, São não é nem chegar e falar 2 no mil ar, é homens, falar um aparato muito antes, grande, pra né? eu Como poder você procurar. disse, nesse momento do Porque ano, são muitas a Polícia Militar matérias. se prepara. Hoje é Ou seja, nós sexta-feira, vamos tá estar com colocando mais de matéria de 400 homens quinta. aqui Ah, no eu tô Natal, indo na reforçando os sexta-feira. comércios. Como você bem disse, a movimentação tanto de pessoas como de dinheiro Complicado. aumenta nesse final de ano, justamente pela compra do final de ano, que as pessoas vêm ao comércio para fazer aquela tradicional compra tanto do Natal quanto do Ano Novo. Coronel Paulo Fernando, comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Na verdade, a Operação Comércio Seguro ela é em todo o estado do Maranhão, não só aqui em São Luís e região metropolitana. No interior do estado, cidades como Timor, Caxias, Bacabal, Barra do Corda, Imperatriz, Balsas e outras cidades mais receberão um aporte robusto do policiamento ostensivo preventivo. E a sociedade ela pode ajudar a Polícia Militar tomando medidas simples de autoproteção. Quando vierem fazer as compras, coloquem bolsas e celulares na frente do corpo, que isso dificulta a ação de criminosos. Optar por pagamentos digitais, hoje está muito fácil, o Pix e o cartão de crédito. E lembre-se, sempre que houver alguma suspeita, alguma demanda, ligue para a Polícia Militar através do 190 para que nós possamos estar em todos os locais garantindo a segurança da sociedade. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger. Jerônimo Filho. Tá aí, meus amigos, final de ano se aproximando, dezembro já está bem aí, todo mundo correndo para fazer as compras. O povo tem que ter segurança, e quem pode ofertar, dar essa segurança é o Estado. Então o Estado, no seu planejamento de segurança pública, já está aí distribuindo policiais para alguns municípios do Estado para reforçar essa segurança, né? Acredito eu que aqui em Codó
na pessoa do comandante Joanilson Guzmão Mota, já esteja aí com esse planejamento de segurança, né, aqui na área central do comércio aqui no município de Codó. Nós sabemos que os meliantes eles aproveitam, né, esse período natalino, final de ano, Natal, para querer assaltar as pessoas, roubar as pessoas, né, arrebentar com os comércios, para roubar, porque muitos deles, né, não querem trabalhar, aí querem possuir um tênis novo, uma bermuda nova, um relógio bom, né, e aí não tem dinheiro, e aí vai praticar, né, esse tipo de comportamento de roubalheira, né, assaltar, né, e aí isso não é bom. Então, polícia 24 horas na rua, né, na rua. São 13 horas e 37 minutos. Mandar aqui um alô todo especial ao nosso amigo, o Pantera, rapaz. O Pantera está acompanhando o nosso programa lá na cidade de Santa Quitéria, no Maranhão. Ele está acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado, Pantera, pela sua audiência. São 13 horas e 37 minutos, meus amigos. A partir de agora, nós vamos com o giro policial. Polícia Militar recupera motos roubadas e apreende arma de fogo em Timbiras. Na noite desta quarta-feira 20, por volta das 23 horas e 30 minutos, a Polícia Militar, através de uma guarnição do 17º BPM, recuperou 4 motocicletas e apreendeu uma arma de fogo no bairro Anjo da Guarda, em Timbiras, Maranhão. A ação foi descandeadas após informações fornecidas por uma operadora do rastreamento que localizou 2 veículos roubados. Segundo os registros policiais, 2 motocicletas Honda Bros haviam sido roubadas na zona urbana, na cidade, por volta das 15 horas. O sinal de rastreamento apontou a localização das motos em uma área de matagal no Anjo da Guarda. Ao se deslocarem até o local indicado, os policiais encontraram as 2 Bros, além de 2 motos Pop vermelha, uma delas sem placa. Durante a operação foi apreendida também uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 20, com uma munição intacta. Os materiais recuperados foram moto Bros 160 azul, placa PIS 1157, uma moto Bros 150 preta, placa OJJ 8739, uma moto Pop vermelha sem placa, uma moto Pop vermelha, placa PSH 8280, arma de fogo modelo garrucha e uma munição de calibre 20. Os veículos e os armamentos foram apresentados na 4ª Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos. Um idoso morre atropelado por motociclista após, bem próximo ao aeroporto UFC em Codó. Na madrugada desta sexta-feira 22, um idoso identificado como Raimundo Nonato da Silva, de 69 anos, morreu após ser atropelado por um motociclista na rodovia MA 026, nas proximidades do aeroporto UFC, na zona rural de Codó, Maranhão. Raimundo Nonato, que era lavrador e possuía uma roça perto do povoado do quilômetro 17, morava na Travessa do Sol, no bairro Codó Novo. Segundo informações do repórter policial Gildo Brito, o idoso seguia de bicicleta em direção à sua roça por volta das 5 horas da manhã, quando foi atingido na traseira por uma motocicleta. A esposa da vítima revelou que todos os dias Raimundo Nonato fazia o mesmo trajeto, no mesmo horário,
para trabalhar na lavoura. Com o impacto da colisão, o idoso caiu e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó ficará responsável pela investigação do caso, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Homem de 64 anos é preso suspeito de abusar sexualmente de criança de 11 anos em São Luís. Isso aqui é um absurdo, né? É um absurdo, né? A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta quinta-feira, no bairro Coatraque, um homem de 64 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. A menor é filha da namorada do mesmo. Veja só, ainda é afilhada, né? Ainda é afilhada, né? É um absurdo, é filha, aliás. O caso foi anunciado à polícia pelo pai da menor em depoimento. Ele relatou que o suspeito pegava nas partes íntimas da criança, fazia vídeo dela tomando banho sem que ela percebesse, e ainda enviava áudios de cunho sexual. Os abusos vinham acontecendo há meses. Entretanto, o caso foi descoberto recentemente pelo pai da menor, após buscar a criança na casa da ex-companheira. O suspeito foi preso em flagrante pela polícia. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em São Luís, onde prestou o depoimento. Tem que apodrecer na cadeia. A grande verdade é essa. Tem que apodrecer na cadeia, né? Tanta mulher que tem, rapaz. Tem tanta mulher que tem. É um absurdo o que acontece, né? Com esse tipo de pessoa, de gente, né? Infelizmente, acontece. São 13h43 na cidade de Codó. Meus amigos, vou só tomar uma água, mas volto já já, tá bom? Não sai daí, me aguarda!